Esta era aquela parte em que eu ia falar do novo C3, mas devido ao vento e a uma grande dose de azelice da minha parte, isto não ficou bem como era esperado. Por isso mesmo, aí vai. A Citroën, ao longo dos anos, habituou-nos a trazer carros que marcaram pela diferença. O 2 cavalos e o DS são exemplo disso mesmo. No entanto, nos últimos anos a inspiração não tem sido forte da Citroën e tem trazido assim uns modelos um pouco sem sal. Por isso mesmo, a Citroën decidiu alterar a sua receita e adicionar uma dose cavalada de condimentos. O resultado? Bom, é este que se vê. O C3 tem uma frente mais alta e um capô mais direito, que acaba por conferir um ar semelhante ao de um SUV. As óticas, essas são separadas em 3 grupos. No topo temos as D-Lite, que estão integradas na linha da grelha superior. Estas são seguidas da ótica central, que alberga a iluminação principal. E por fim, temos os faróis de nevoeiro, que estão no invólucro vermelho, que combina com o restante design do carro. Na parte lateral saltam à vista os airbumps, estreados no C4 Cactus. E, embora estes sejam opcionais, cumprem uma função muito importante na salvaguarda da carroceria. Como vivemos numa época em que ninguém gosta de ter algo igual ao vizinho, a Citroën permite que este carro seja altamente personalizável, tendo disponíveis um total de 36 combinações diferentes. Se o exterior era personalizável, o interior também não o deixa de ser. De referir que o elemento base ao design aqui deste interior é o retângulo. Temos aqui diferentes ornamentos retangulares, desde aqui esta linha do tablier, às saídas cromadas da ventilação, elementos no volante, nas portas, nos bancos. Ou seja, temos aqui tantos retângulos que eu chego mesmo a pensar que a pessoa que desenhou aqui o interior do C3 tinha algum tipo de obsessão com esta figura geométrica. Mas pronto, olhando aqui mais atentamente ao design, temos aqui uma linha vermelha que lhe dá aqui um ar bastante colorido, ou seja, não deixa morrer o interior, dá-lhe aqui alguma vivacidade. Depois aqui, quando conjugado com o preto do tablier e com os cromados das saídas de ventilação, conjuga tudo muito bem. Temos ainda aqui um infotainment de 7 polegadas aqui no tablier, mas já lá vamos. Depois aqui em termos da qualidade de material, bom, aqui pronto, a coisa perde-se um bocadinho, porque se em termos de design é bastante harmonioso, em termos de qualidade de material perde um bocadinho, ou seja, temos aqui uma parte aqui no meio mais almofadada, mas tirando isso é tudo muito plásticos assim um bocadinho duros e áspers. Temos aqui no tablier plástico, portas, plástico, consola central, plástico, ou seja, em termos aqui de material acho que poderia ter aqui um bocadinho mais de qualidade. No entanto, no conjunto geral está tudo muito bem montado e não se ouvem barulhos parasitas. Aqui, olhando aqui para o ponto das arrumações, bem, aqui o C3 tem um guarda-luvas ou um porta-luvas bastante considerável, tem um tamanho bastante generoso. Temos ainda alguns arrumos espalhados aqui pelo carro. Temos, por exemplo, aqui porta-copos e aqui um pequeno arrumo aqui em baixo. Tem aqui um arrumo aqui na consola central que eu não percebi muito bem para o que serve, porque se é para colocar o telemóvel, bem, o meu telemóvel de 5 polegadas e meio não cabe lá. E acho que não há aqui sim nenhum sítio específico para colocar um telefone de dimensões consideráveis, o que é pena. Tendo em conta a era em que vivemos, aqui um espaço reservado para o telefone não era todo mal pensado. Temos ainda, no entanto, aqui ainda nas portas, aqui uma curiosidade bastante interessante, em que a Citroën colocou o fundo das arrumações das portas com uma cor clara, neste caso é branca. Para quê? Porque segundo a Citroën, por vezes, neste tipo de arrumações em que o interior é escuro, não é de fácil percepção ver o que é que aqui está dentro. Então assim, tendo um fundo claro, os objetos são mais facilmente identificáveis. Bom, tem alguma lógica, mas depois aqui no resultado final, aqui o plástico branco, acho que com o passar do tempo vai acabar por ganhar alguma sujidade. Olhando aqui ainda para a porta, vemos aqui estas pegadeiras, tipo, parecem aquelas pegas das malas antigas. Isto era um elemento que já estava presente também no C4 Cactus. E assim, olhando assim para este interior, tirando aqui a parte dos plásticos fracos, acho que em termos de qualidade não há nada a assinalar.
Aqui os bancos, assim à primeira vista parece que nem têm assim grande enchimento, mas depois de nos sentarmos neles e devido ao facto do material do qual eles são feitos ser assim um bocadinho mais mole, o banco acaba por nos absorver bem quando nos sentamos e ficamos aqui muito bem encaixados. O que dá aqui um conforto extra a este C3. Depois assim em termos de aspecto, bem, eles também são personalizáveis, como o resto aqui do interior, e são personalizáveis com quê? Com retângulos, exatamente, acertaram. Tem aqui uma série de padrões de espécies de formas retangulares, neste caso são formas vermelhas, para combinar com o resto do interior e com o exterior do carro. E aqui o resultado final em termos de aspecto é muito positivo. Aqui atrás temos espaço, temos conforto, não perde nada em relação à frente, vamos aqui bem sentados, tenho espaço para as minhas pernas, tenho espaço em altura, facilmente conseguimos meter aqui 3 adultos, não vão sim muito largos, é óbvio, mas conseguem caber aqui. O banco do meio, visto não ser um banco a meio muito alto nem muito duro, consegue ir aqui bem sentado, não faz aqui uma viagem de todo desconfortável. Depois, em termos de personalização dos bancos, tal como os da frente são personalizáveis, aqui com alguns retângulos, exatamente, acertaram. E depois aqui nas portas atrás temos novamente retângulos e os ditos arrumos com o fundo branco também presentes nas portas da frente. Relativamente à bagageira, tem 300 litros, o que é uma boa capacidade atendendo o segmento no qual este C3 se encontra. A mala tem uma boa abertura, no entanto peca por 2 motivos. O primeiro é o facto de ter um degrau bastante grande, o que faz com que ali para bagagens de maiores dimensões e mais pesadas acabe por se tornar uma tarefa difícil retirá-las da mala. Ou seja, é preciso fazer ali um bocado de força para as puxar para cima. Depois o facto dos bancos também não rebaterem na totalidade acaba por comprometer depois aqui o espaço que poderíamos ganhar caso eles ficassem completamente retos. Ainda assim, a mala é generosa e a abertura também é boa. O C3 vem já bem equipado, já traz aqui o equipamento da praxe, aqui o Lane Assist, o Cruise Control adaptativo, o AC Bizona, tem auxílio em arranque em plano inclinado, tem aqui um infotainment de 7 polegadas, o toque até é responsivo, não tem assim grande lag, a interface também é simples e bastante intuitiva. Em termos de funcionalidades, digamos assim, tem GPS, câmara traseira, integração por Bluetooth com o telefone, tem ainda a climatização, também é feita aqui neste ecrã aqui do infotainment, tem ainda uma característica que é mirror screening, em que conseguimos ligar o nosso telemóvel por USB e basicamente conseguimos replicar o nosso ecrã do telefone aqui neste ecrã. Atenção que esta funcionalidade poderá não ser compatível com todos os modelos de telemóvel, como é óbvio, terá que ser com um telemóvel que permita fazer essa opção. Depois, assim, no modo geral, acho que está bem equipado. Aqui este C3 não podemos pedir assim muito mais, faz o que é necessário e falo bem. Mas como isto dos ecrãs táteis para a Citroën já é algo fora de moda, digamos assim, a Citroën decidiu incorporar aqui uma coisa muito interessante, ou seja, incorporou uma câmara frontal que permite filmar enquanto conduzimos. Quando, por exemplo, vemos uma coisa engraçada que queremos apanhar, queremos filmar, aqui temos essa opção, não precisamos sacar o telemóvel e cometer uma contraordenação, basta-nos clicar aqui num botão que está aqui por baixo do espelho retrovisor, tem aqui uma câmara que automaticamente, ao fim de carregarmos durante alguns segundos, ela dá um apito e inicia a reprodução. Depois, para retirar daqui as filmagens, temos uma aplicação que podem baixar na Store, em que conseguem ligar por Wi-Fi ao carro, fazem download dos vídeos para o vosso telemóvel e depois podem partilhar com os vossos amigos nas redes sociais, como vos apetecer. De notar que esta câmara também ainda tem a particularidade de, em caso de acidente, grava cerca de 90 segundos, 30 segundos antes do embate e 60 segundos após o embate, faz aquele tipo que os russos têm, que são as dashcams, para evitar chicos espertos, digamos assim, que decidem vir bater no nosso carro propositadamente. Visto que o objetivo da Citroën é tornar os seus veículos mais próximos do utilizador final, aqui a condução do C3 reflete isso mesmo.
É uma condução bastante apaziguadora, é calma, passamos pelos buracos e lombas como se nada fosse. Em lombas maiores admito que seja assim um bocadinho saltitão. Independentemente de ter jantes 17 e uns pneus um bocadinho mais finos, não compromete aqui o conforto a bordo do C3. Para ajudar também estão aqui os bancos, são molezinhos como eu referi há pouco. Depois, olhando aqui para o comportamento dinâmico do C3, bom, a suspensão é um bocadinho mole, admito, adorna por vezes aqui demasiado, em andamentos assim um bocadinho mais vivos, o que faz com que aqui o C3 não seja propriamente dotado para andar aqui a serpentear no meio do trânsito. É confortável e é esse o objetivo deste carro. Quanto a motorizações, hoje temos para ensaio uma versão 1600 Blue HDI de 100 cavalos, que equipa também uma caixa manual de 5 velocidades, e a meu ver este conjunto conjuga bem. O carro não é assim muito pastelão, quando aceleramos a resposta ao acelerador tem um bom feeling, não sentimos assim muito o largo do turbo a entrar. No que toca a motorizações diesel, existe ainda uma versão com 75 cavalos, que pronto, aí em termos de andamentos vai acabar por ser um bocadinho mais morto. Quanto às motorizações a gasolina, existem 3 opções disponíveis no motor de 3 cilindros, em que as potências variam entre os 68, 82 e 110 cavalos. Se é uma pessoa que faz inteiramente cidade, bom, aí se calhar a opção a gasolina é a mais racional e não se deixe enganar pelo motor de 3 cilindros, pois já tem mais provas dadas em termos de fiabilidade, e os preços iniciais para uma versão a gasolina começam nos 13.000 euros. Aqui, para esta versão ensaiada a diesel, é mais para pessoas que fazem mais incursões em autoestrada. O seu preço de venda, com estes extras todos e nesta configuração que vemos aqui hoje, está nos 24.000 euros. Para concluir, vou aqui realçar o que para mim são os aspectos que mais se destacam pela positiva e pela negativa. Pela positiva, o design, o carro é completamente fantástico, está muito bem conseguido este design por parte da Citroën. O conforto, vamos aqui neste interior impecavelmente bem, não tenho assim grandes aspectos a apontar em relação ao conforto. E depois, bem, por ser uma inovação, temos aqui esta câmara que faz as filmagens lá para fora e como é um aspecto diferenciador, também tem que ser visto como um ponto positivo. Relativamente aos aspectos menos bons aqui do C3, bem, acabámos na câmara e vamos começar na câmara. Acho que aqui o botão para ligar aqui por baixo não faz muito sentido, até porque temos que andar aqui às apalpadelas para tentar descobrir onde é que está o botão e depois tem uma luz, temos de estar sempre a espreitar para ver se a luz está acesa ou não. Por que não integrar esta câmara aqui no infotainment? Ou aqui num botão aqui desta console para que fosse mais facilmente acessível? Não se perdia nada. O segundo ponto menos positivo que eu encontrei aqui neste C3 tem a ver aqui com o facto da suspensão ser mais mole. O facto de, se ela fosse um bocadinho mais rígida, dava para ter aqui andamentos mais vivos e se calhar ter aqui outro tipo de condução a bordo deste C3 e ser assim uma condução mais semelhante aos seus concorrentes, como o Fiesta ou o Clio. Não se perdia também nada se a suspensão não fosse assim tão mole. Depois, outro aspecto negativo é a câmara traseira. O facto da câmara traseira estar por baixo da pega da abertura do compartimento da mala faz com que acho que não seja otimizada a visão para trás, porque acabamos por apanhar ali na visão da câmara uma parte da matrícula e uma parte de cima da chapa, ou seja, acabamos por ter assim uma visão tipo túnel e um bocado restringida da traseira do carro. Se a câmara estivesse noutra posição, como existe noutros modelos, conseguimos ter uma abertura muito maior de visão e o que até facilitava muito mais as manobras. Gostaríamos de agradecer ao stand Rangel Oliveira por nos ter cedido a viatura para ensaio e se gostaram do nosso vídeo, subscrevam o nosso canal. Até à próxima!